Muito bem-vinda! Uma boa noite! Como você está, mulher corajosa que está por aqui? Vamos chegando para essa terceira aula, despertando a sua coragem. Vamos que vamos! Excelente noite, segunda-feira. Primeiro dia útil de junho, não é mesmo? Vamos chegando. Como você está? Boa noite, Grazi. Seja muito bem-vinda. Deixa eu clarear um pouquinho aqui a minha tela. Segunda-feira, às 21 horas. É isso aí, terceira aula, mulher. Vamos que vamos. Grazi, compartilhe aqui lá no grupo nosso, por gentileza, que se eu compartilhar eu saio. Vamos chegando. Essa aula vai ser aí uma aula que a gente vai fechar literalmente com chave de ouro, trazendo aí um conhecimento muito verdadeiro, né? Não que os outros dias não sejam muito verdadeiro, com certeza. Só que você vai entender aonde uma pílula vai se encaixar com a outra, tá? Então eu vou mencionar as 4 primeiras pílulas emocionais que eu trouxe para você aqui nas 2 primeiras aulas. E você que está chegando agora, da onde você é, se você já me conhece, tô vendo aí que estão chegando aí as mulheres corajosas, abençoadas, que eu já conheço, que já estão no grupo. De qualquer maneira, se você ainda não me conhece, se você está chegando aqui no meu perfil pela primeira vez, assistindo uma primeira aula, coloque da onde você é, vou ficar muito feliz em saber. E estou trazendo todos os dias nessas aulas aqui, mulheres, 2 palavras, né? Que a vida importa, a sua vida importa, a minha vida importa, e se você acredita, e tenho certeza que sim, conhece 3 mulheres que a vida delas importam, então compartilha essa live, né? Essa aula para essas mulheres aqui no direct do Instagram mesmo, que a gente já vai começar a falar sobre as 2 últimas pílulas emocionais. Afinal, eu trouxe para vocês a primeira pílula, já vou falar, que foi no sábado, a segunda, e ontem mais 2 pílulas. E o porquê dessas pílulas, Roberta? É porque quando se trata das nossas emoções, nós precisamos ter um conhecimento, vamos dizer, gradual. Muitas coisas não fazem sentido no começo. Você que está aqui, você está me ouvindo? Você está conseguindo me ouvir? Está saindo bem a minha voz? Me falem quem está por aí. Se está conseguindo me ouvir bem, me ver, tá ok o meu som, a imagem, maravilha. E eu quero ser muito direta com você aqui, você que já está me acompanhando há um tempo, e principalmente porque essa aula, sim, ela traz um conhecimento, maravilha, Cíntia, obrigada, traz um conhecimento muito voltado às questões emocionais, porque nós, mulheres, temos questões emocionais que nos dá poder, né? Eu tenho falado isso em todas as aulas. O poder da mulher está nas questões emocionais quando ela conhece, quando ela literalmente reconhece e tem esse conhecimento de como utilizar todas as suas questões hormonais em favor, em função do teu emocional, né? E hoje, nas 2 últimas pílulas que eu vou entregar para você, você vai entender que ela vai completar as 4 primeiras, mas você que não assistiu as 2 primeiras aulas, não tem problema, eu vou reforçar aqui as 4 primeiras, para você entender o quanto olhar para as emoções, né? O quanto a gente pode utilizar das nossas emoções ao favor, e não, né? Ok, Josi, obrigada pelo feedback. E não algo que fica, vamos dizer assim, algo que a gente não sabe, ou então algo que a gente desconhece, literalmente. E para explicar sobre esse desconhecer, eu já vou trazer para vocês a história de uma pessoa, de uma mulher,
que eu tive em atendimento um tempo atrás e vou explicar o que aconteceu quando ela tinha sensações, quando ela tinha gatilhos emocionais de ansiedade por por desconhecer mesmo as suas emoções. 4 emoções estão sendo muito predominantes na vida das mulheres. Eu trouxe recentemente para vocês, aqui inclusive no Instagram, né, aqui no feed, que a gente até acha que são emoções ruins, que isso nos faz mal, como por exemplo a própria ansiedade, a raiva, a tristeza, o medo. Só que quando você tem o conhecimento de que essas emoções, elas são positivas, ou então elas podem ser trabalhadas de uma outra forma, ou você pode identificar onde elas aparecem mais na tua vida, você começa a enxergar as emoções de outra forma. Então vamos lá. A primeira emoção, né, a primeira pílula que eu trouxe nas aulas anteriores é a questão da ciclicidade, né, da questão hormonal das mulheres já cíclicas, das mulheres que já têm aí que ainda menstruam, né? Ou então mesmo que ela não menstrue todo mês, mas que ela tenha ali o teu movimento, mesmo tomando o anticoncepcional, mesmo fazendo uso de um DIU, como é o meu caso. Eu contei na primeira aula onde foi o meu despertar emocional por causa de um método contraceptivo. E a gente, como mulher, ter esse conhecimento e saber que as nossas questões hormonais, elas influenciam totalmente no emocional, fez para mim total diferença, faz diferença na vida das mulheres que eu trabalho, que eu atendo hoje, e o quanto milhares de mulheres desconhecem, negligenciam ou até negam sem saber que isso pode influenciar e trazer danos para o próprio corpo, tá? Então essa é a primeira pílula, que é a questão da ciclicidade, de conhecer as suas fases, a sua fase dinâmica, a sua fase expressiva, né? A sua fase criativa, a sua fase reflexiva. Quando as mulheres estão cíclicas, nós passamos por 4 fases, tá? Eu expliquei melhor na primeira aula, depois você vai ter que voltar lá, mas eu já deixo aí que a primeira pílula emocional é essa. A segunda pílula, fazendo aqui uma retrospectiva, é os sinais. O quanto você tem observado os sinais, né? Eu falo que é parar de ignorar os sinais. O nosso corpo, quando você começa a perceber que tem uma emoção predominante, como essas que eu já falei, que às vezes as pessoas acham que ela é ruim. É ruim ter ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Ansiedade é uma emoção comum. A raiva também, a tristeza também. E o medo também. Principalmente porque o medo é uma emoção de proteção. Só que até que ponto você não conhece, ou então você literalmente desconhece essas emoções a ponto delas serem ruins, a ponto delas serem negativas, paralisarem, te trazerem tristezas, te trazerem doença, te trazerem outras questões. Então, quando o corpo começa a dar sinais, quando começa a aparecer situações como não dormir direito, comer demais, como a própria ansiedade mesmo, muito percebendo como um transtorno, ou você perceber que está aparecendo uma doença que você não estava, né? Uma doença ou algo no teu corpo fisicamente que você não estava esperando, até uma dor de cabeça, é literalmente observar os sinais. Normalmente os sinais ele aparecem, sim, fisicamente ou em comportamentos. Então essa é a segunda pílula emocional que eu já entreguei para vocês e que eu volto a dizer aqui para vocês. Antes da gente chegar na quarta e na quinta pílula, que são as últimas, lembre-se, eu estou entregando aqui para vocês, mulheres, de forma muito paulatina mesmo, de forma homeopática, que eu trago aqui, né, dose homeopática, para que seja uma coisa mais fácil de entender, ou até para que não seja de uma forma tão agressiva, vamos dizer assim a palavra. Porque quando você ouve tudo de uma vez, né, você que ainda não assistiu as outras aulas, você vai falar assim, nossa, Roberta, mas eu não tô entendendo por que eu preciso olhar, por que eu preciso dessas pílulas. Porque nós não deixamos a nossa emoção em casa quando a gente vai trabalhar. A gente não deixa a emoção, né, na rodoviária quando a gente vai pegar um ônibus e vai para uma outra cidade. A gente não deixa a emoção na padaria enquanto, né, eu vou pro supermercado. Enfim, não faz sentido a gente deixar as emoções de lado enquanto eu faço uma atividade, ou enquanto eu estou com a minha família, ou enquanto eu estou em outro lugar. Não existe. As emoções, elas estão todo momento dentro da gente,
como um grande movimento. Um grande movimento. Todos nós, né? Homens, mulheres, independente de quem somos, seres humanos. Só que, no caso das mulheres, a questão hormonal potencializa essa emoção. Essa é a realidade. Então, por isso que ter esse conhecimento e também ter esse discernimento mesmo, essa autopercepção das emoções, voltada à sua ciclicidade e voltada à terceira pílula, que é a menopausa, faz total diferença. Talvez você ainda não chegou nesse período, talvez você ainda vai, né, passar por esse período, ou talvez você já está nesse período. E é o que eu tenho trazido aqui. A terceira pílula é a pílula emocional do conhecimento e da interpretação do como é a menopausa, porque cada mulher chega nessa fase de uma forma diferente, ou vai passar por essa fase de uma forma diferente. E se você desconhece as suas emoções, você pode ser um turbilhão de emoção, como as pessoas dizem por aí, no caso do calor, no caso né, dos calorões, ou achar que precisa tomar um medicamento de reposição, ou qualquer outras coisas assim, sendo que você acredita em tudo que dizem pra você. Né? Então, quando você desconhece essa emoção dentro de você, tudo se torna, vamos dizer assim, você se torna influenciável por tudo que você ouve, mesmo que sejam de pessoas que entendam do assunto. Então, eu falo assim, que dentro desse conhecimento emocional, você vai se observar, porque pode ser que quando eu passar por essa fase, como eu já estou buscando, né, entendimentos, já estou buscando treinar algumas emoções para quando chegar nessa fase eu não sofra de repente como de repente a minha mãe ou a minha tia, alguém da minha família. Cada mulher vai passar diferente, tá? Então, como você se perceber e também questões que você pode resolver ou administrar nas suas emoções vai fazer diferença sim em como você vai passar ou sentir esse momento, né, quando que você passar. E assim, mulher, todas nós vamos passar por isso. Quem não passou ou quem já passou, passou, mas não tem como. Mais de 40 milhões de brasileiras estão nesse período hoje, climatério e chegando na menopausa. Então, talvez seja você, talvez seja uma mulher que você conheça. Não existe, é um processo natural da mulher, tá? Então, por isso que esse conhecimento e essa terceira pílula é importante. A quarta pílula que eu trouxe para você até ontem foi sobre o gerenciar as emoções. Sim, como que eu vou saber cuidar, saber lidar, ou então realmente perceber, ter essa autopercepção se eu não sei nem gerenciar. E o gerenciar, ele tá muito no sentido de autopercepção. Afinal, como eu me sinto quando eu estou alegre? Quando eu me sinto quando eu estou entusiasmada? Como eu me sinto quando eu estou de TPM? É a raiva que predomina? Ou é a irritação? Ou é a tristeza? Como que eu me sinto nesse momento? Quando eu estou no período de ovulatório, caso eu ainda seja cíclica, como eu me sinto nesse período? Então, você consegue trazer essa autopercepção e dentro dessa autopercepção, que são, né, praticamente a primeira e a terceira pílula que eu acabei de dizer para você, você consegue gerenciar. Então, você não tem como fazer isso, você não tem como gerenciar o que você desconhece. Talvez você já ouviu essa frase. Seja bem-vinda, Bia, Josi, as mulheres estão aqui, Dani. Talvez você já ouviu exatamente isso que eu vou falar e vou repetir para você. Você não muda o desconhecido. Você não melhora o que você não identifica. Como você vai melhorar algo que você não sabe que precisa ser melhorado? Né? Talvez alguém já falou, nossa, você se explode demais, ou você é assim, você às vezes até ouve do teu marido, da tua esposa, do teu filho, de alguém do trabalho, só que você mesmo não se identifica. A pessoa que mude, porque eu tô bem assim, né? Só que se você não tem essa autopercepção sobre você, como você vai melhorar? E por isso, fazer uso, né, dessas pílulas, fazer entendimento dentro de você sobre essas pílulas emocionais, fazem a total diferença. Então vamos lá, já fiz uma recapitulação das 4 primeiras pílulas, você que tá chegando aqui agora, convida mulheres que importam para você e que podem estar nessa aula, porque agora eu vou trazer as 2 últimas e não menos importantes, pelo contrário, elas vão fazer aqui uma conexão com tudo isso que eu trouxe para vocês até agora, tá? E
quando você faz uso dessas pílulas emocionais, né, de percepção, de aprendizado, de entendimento, até de ação, literalmente, porque hoje as mulheres que conhecem esse conteúdo, que conhecem esse material de pílulas emocionais, que eu já estou trabalhando com as mulheres que estão caminhando comigo, elas já utilizam isso na vida delas e elas falam o quanto isso faz a diferença no dia a dia do trabalho, das coisas que elas vão fazer, né, para a família, qualquer outra coisa básica do seu dia a dia. Quando você sabe utilizar e fazer um acompanhamento mesmo, né? Literalmente dessas questões emocionais. Isso faz com que também você consiga gerenciar essas emoções, tá? Então vamos lá. Antes de eu falar então da quinta pílula emocional, das duas últimas, eu quero trazer para você uma história de uma mulher, né, que ela começou a sentir, né, ter sensações. Roberta, eu sou ansiosa, né, eu sinto que eu sou ansiosa, e a ansiedade, gente, como eu falei, é uma emoção normal, tá? Se você tá aqui com um pensamento de, amanhã o que eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que resolver isso, ou na semana que vem eu tinha que já fazer aquilo, vem ali uma ansiedade natural. Todos nós temos essa ansiedade natural, tá bom? Não é uma doença, só que ela pode sim se tornar doença. E quando a gente pensa assim, a gente não tá pensando em tratar causas nenhumas, né? Tratar sintoma nenhum, nem sintoma de ansiedade, nem sintoma de estresse, nem sintoma de nervosismo, né? Os sintomas que são ocasionados talvez do excesso dessas emoções, o sintoma de depressão, mas sim a raiz dessa emoção. E essa mulher, ela trouxe uma questão de que ela estava tendo uma sensação que em alguns momentos, né, do dia dela, ou até da semana e tal, tinha um certo gatilho. Ou seja, ela passava por uma situação e nessa situação não era sempre, dava ali aquela crise. Ela sentiu uma crise, ela não sabia de onde que vinha essa sensação. Ela falou, Roberta, eu não preciso tomar remédio. Eu sei que não é comum isso estar acontecendo comigo. E ao investigar, a gente entendeu na história dela que a mãe dela tinha perdido uma criança 11 meses, né, antes. 11 meses antes. Então a mãe dela perdeu uma criança e depois na sequência ficou grávida e ela veio. Só que essa sensação de puxa, como vai ser? Essa sensação de como vai ser a minha filha? Nossa, porque eu já, né, teve ali aquela perda, um sentimento de tristeza, um sentimento de medo. Essa é a realidade, um medo constante. E esse medo, né, que essa mãe sentiu na gestação dessa moça, dessa mulher, acabou passando para ela. Então, toda vez que ela sentia um medo, né, toda vez que ela passava por uma situação de medo, era qualquer medo, medo de qualquer coisa, medo de pensar no futuro, medo de qualquer outra coisa, vinha essa sensação, né, de ansiedade, porque normalmente a ansiedade é excesso de futuro. Só que no caso dela, não era um excesso de futuro, era uma sensação de ansiedade, pelo medo de algumas coisas que vinham para o futuro. Ou seja, com o tempo a gente foi entender, ela foi perceber, houve ali, né, numa sessão ela percebeu isso e a gente trouxe uma ressignificação. O que eu quero dizer para você? O medo, ele é uma emoção de proteção. Assim como a raiva, ela é uma emoção de movimento, só que não é um movimento para agredir ou para ficar nervosa ou para ficar estressada, mas uma emoção que pode ser uma emoção de movimento a favor. Nossa, eu tô com tanta raiva daquela situação, né? Não de pessoas, mas com raiva da situação, de algo que eu não quero mais, e que eu vou lá e faço uma coisa diferente, eu faço uma coisa boa, tá? A tristeza, eu preciso muitas vezes permitir sentir a tristeza para não ficar toda hora querendo colocar alegria para tampar, porque isso nos dá, assim, uma sensação de que eu mereço, tá? Eu não tô bem, tá tudo bem eu não tá bem. Só que a partir do momento que a mulher começa a abafar essa tristeza, começa a usar essa raiva ao desfavor, né? Às vezes até sendo agressiva e colocando isso em cima das pessoas, automaticamente a ansiedade vem junto, porque a ansiedade ela acaba sendo um reflexo dessas emoções, tá? Tá fazendo sentido? Então, antes de eu chegar nessa quinta pílula, que tem a ver justamente com treinar os pensamentos, né? Que a quinta pílula é treinar os pensamentos,
Como eu vou treinar os meus pensamentos, que muitos de vocês, inclusive, escolheram ali, que querem, que precisam treinar os pensamentos. Como eu treino os pensamentos? Eu preciso ter um começo. Eu não treino o pensamento da dia pra noite, amanhã eu vou pensar só coisa boa, eu vou cuidar para não ficar mais ansiosa. Não é assim que funciona treinar os pensamentos. Se fosse fácil assim, a gente faria como um passe de mágica, e não é. Então, olha, que nessa história que eu contei para vocês, existia um gatilho de medo, uma situação de medo que gatilhava um excesso de ansiedade naquela mulher. Claro que ela percebeu, houve ali uma ressignificação dentro do processo dela e isso não aconteceu mais. Estão me ouvindo? Repetição. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok? E aí, o que acontece, mulher? Que precisa treinar os pensamentos começando por algum lugar. Então, como que eu vou começar a falar, hoje eu vou treinar meu pensamento? Claro, você não vai negar os seus pensamentos. E todo pensamento, muitas vezes o pensamento ele pode ser algo que vem ali uma sugestão que nem é verdadeiro, né? Algo que você achou, que você pensou, aquela velha história de você, que eu acho que eu já falei várias vezes aqui pra você, onde o nosso cérebro acaba sendo enganoso, né? Ele nos engana com situações ali e você que vai avaliar depois com o tempo se é isso ou não. Porque às vezes é só uma sugestão, é aquela história do achismo. A gente conhece também como pensamento distorcido. Então você distorce o que o outro pensa, o que você acha que vai acontecer, sendo que nem aconteceu ainda. Né? Existe até uma frase, eu não lembro agora quem falou, que 90%, 10% somente é o que acontece com a gente. 90% é o que a gente acha que vai acontecer, mas não acontece. É somente 10% que é realidade. 90% é ilusório, é imaginação, né? E a imaginação também é boa, também é para nos favorecer, porque assim como você treina o pensamento para eliminar pensamentos ruins ou eliminar pensamentos que gatilham alguns tipos de emoções que podem te fazer mal, assim também é treinar o pensamento para coisas boas, para coisas que você quer imaginar como positivo, como coisas que você quer trazer para sua vida, como sonhos, como objetivos, como coisas boas que você quer realizar. Faz sentido? Faz sentido, mulher, você que tá por aí? Então, olha o quanto essas pílulas emocionais que têm a ver totalmente conectada com as emoções, elas fazem aí uma conexão com a nossa questão também da mulher hormonal, como eu já trouxe para vocês, tá? Vocês vão chegando aí, estão me ouvindo bem, tá fazendo sentido o que vocês quiserem relembrar, que algumas que já tiveram aqui comigo nas outras aulas. Então, mulher, treinar os pensamentos, ele depende sim de você fazer uma limpeza, de você começar literalmente desaprender algumas coisas para aprender outras. Então você literalmente substitui os pensamentos. Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, mas é simples. Posso garantir para você que é simples, né, Josi? Isso mesmo. E quando eu conheço essas emoções, né, quando eu falei exatamente dessas 4 emoções, por quê? Essas emoções normalmente são a raiz, né? Todas têm raiz, todas as emoções têm raiz. Só que muitas vezes essa raiz, ela pode ser uma raiz impregnada lá desse período, que pode ser gestação, que pode ser infância, que pode ser uma questão da adolescência, algum outro momento da tua vida que causou uma dor. Então, toda vez que causa essa dor, no caso do medo, ele vai querer te trazer uma proteção, e o medo normalmente te paralisa, né? O medo faz você parar ou então não aceitar ou não querer coisas novas. A raiva pode ser que você, né, literalmente jogue essa raiva para outras pessoas, entregue essa raiva de uma forma negativa, não só para outras pessoas, mas para você mesmo, porque você acaba alimentando isso dentro de você, né? A tristeza, quando você tá com a tristeza desregulada, você não tem energia, você não tem vitalidade, você não tem sonhos, você não sonha mais. Isso é muito ruim. Então, olha o quanto a gente sabe que essas emoções normalmente a gente trabalha, né? Trabalha não, mas entende que são ruins, mas se realmente você acredita que elas são ruins, elas estão sendo ruins por algum motivo, por alguma raiz, por algo que já aconteceu com você. Tá? Não existe uma coisa assim, apareceu, surgiu na minha cabeça. Como eu te falei, pode ter uma distorção? Pode.
mas muitas vezes ela tem uma causa, e muitas vezes essa causa ela tá dentro da sua vida, ela tá dentro de alguma história, de algo que você já tem, tá? E, por exemplo, no caso do medo, o medo em excesso, né, por exemplo, ele libera cortisol e adrenalina. E excesso de cortisol e adrenalina nos leva para onde? Para estresse, para doenças, inclusive, emocionais, né? Doenças físicas. Então, mulher, todas essas questões, quando você começa a entender que treinar o pensamento, sim, é importante, porque você dá um lugar a um novo pensamento, começa a fazer uma alimentação de coisas diferentes para você em relação a tudo que você sente, vê e tá percebendo na tua vida, assim é quando você treina e você pode utilizar e perceber essas emoções de uma forma mais natural ou até positiva, que é possível, tá bom? E a outra questão também que eu falei para vocês, então é o medo, a raiva, a ansiedade e a tristeza. A ansiedade, como eu falei lá, que se torna um resultado da soma, principalmente do medo e da tristeza, tá? A sexta e última pílula que eu quero trazer para vocês, que é literalmente para fechar tudo isso, mulher, você que tá por aqui, você teve alguma coisa aí que você lembrou, pensou, imaginou, você sabia disso? Você sabia que as emoções, elas nos levam a tantas situações assim que você nem imaginava, ou então que você sabia, mas não sabia como é importante conhecer sobre essas emoções e o quanto ela está totalmente ligada nessas questões? Você sabia? Me fale. Porque assim, eu já trouxe para vocês as 5 pílulas emocionais e cada uma delas se torna aí algo para você primeiro conhecer e segundo para você exercitar. Ontem mesmo eu trouxe dentro de uma parte da aula um exercício junto com uma frase, né, com algo ali de imaginação para você começar esse exercício, principalmente quando se trata de se ouvir, de se escutar, de observar os seus pensamentos, e isso faz com que você, né, faça essa conexão dentro de você, né, para você literalmente respirar, para você perceber mais o quanto as emoções estão influenciando hoje na sua vida. Porque não é uma coisa assim, eu tô aprendendo, eu tô vendo agora que eu tô tendo entendimento sobre a emoção, e aí depois eu vejo isso. Não. Amanhã, daqui a pouquinho, você vai dormir com as suas emoções, você vai acordar com as suas emoções, né? Então, por isso que é, sim, muito muito significativo você perceber essas suas emoções, você olhar como elas estão, né? E a sexta pílula emocional que eu quero trazer para você, que eu já trouxe aqui, inclusive, é conhecer a raiz dessa emoção. Então, a partir do momento que você tem todos esses conhecimentos que eu acabei de trazer para você, que você... Roberta, você tá me trazendo um conhecimento em pílulas. É exatamente isso. Para que você faça aí ligue aí os pontos de todas elas. E que acaba uma utilizando na outra. Na prática, você vai utilizar se você começar fazendo, né, uso de cada uma delas, né, de forma assim muito intencional, porque não é uma coisa como eu já trouxe para aqui na aula passada, é uma coisa também que eu descobri assim, agora eu tenho essas pílulas emocionais e eu vou começar a usar e vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? É fácil? Pode não ser fácil, porque exige um esforço. E quando eu faço isso, eu me conheço, né? O caso conhecer a emoção raiz que está sim na sua história, está na minha história, é uma forma de você buscar aonde ela aconteceu, aonde ela trouxe uma situação que hoje ela é muito negativa. Lembra que eu falei? Elas são normais, mas se elas estão aparecendo para você de uma forma negativa, né? A ponto de você paralisar, a ponto de você às vezes não dormir bem, a ponto de perceber que está assim aparecendo em sinais no teu corpo ou nos seus comportamentos, né? Por onde eu vou? Então, se você não olha na raiz, não adianta eu falar assim, olha, gente, sou muito a favor, tá? Eu tenho um olhinho aqui, um olhinho de alecrim, coisas naturais, sou muito a favor. Isso tudo contribui
pra gente melhorar, pra gente se sentir bem. Tudo que você pode usar de ferramentas pro seu dia a dia, uma música, né? Tudo, a gente fala de ativações. Todas as ativações externas que são boas, leitura, música, através de sensações como o cheiro, o exercício físico, a alimentação, tudo que a gente sabe que dá certo, mas que a gente não consegue cuidar da nossa saúde física, talvez, ou até emocional, por questões externas, e até eu começo, mas eu paro no caminho, que isso tem a ver muito com o comportamento procrastinador, que a maioria, aliás, todas nós somos, só que é observar a repetição. Por que hoje eu sou ainda essa mulher procrastinadora e eu não consigo começar as coisas e ir até o final? Por que eu não começo um processo de fazer um exercício de autoafirmação, de começar um exercício, de fazer uma alimentação saudável e paro pelo caminho? Né? Como eu já trouxe a reflexão esses dias, estamos já chegando no meio de mais um ano e às vezes chega no final do ano e você fala, deixa pro ano que vem, né? Não é esse o objetivo, eu tocar nesse assunto de você fazer essa reflexão de futuro. Não, o que eu quero trazer para você, o quanto essa emoção, que aparentemente seria normal, ela está sendo negativa, ela está sendo ruim na sua vida. O quanto o medo está sendo negativo, o quanto essa tristeza tem te paralisado, tem te deixado sem energia. O quanto a raiva está sendo algo que, né, está todo momento em irritabilidade. Ah, Roberta, mas eu não posso me irritar? Pode. Só que em que momento você vai se irritar? Quando? Quando você percebe essa irritação, o que você faz? Como você canaliza essa irritação? Esse excesso de raiva, tá? Então, são esses conhecimentos e essa percepção que eu quero trazer para você dentro dessas 6 pílulas, tá bom? E aí, mulher, vamos lá. Que bom que você tá aqui até agora, tem muitos de vocês que entraram desde o comecinho. Eu tenho prometido aqui para vocês que essa aula é para ser uma aula dinâmica, é para ser uma aula muito prática no sentido de você já aprender, mas também pensar coisas que você já faz no seu dia a dia ou coisas que você ainda não faz e que você já pode começar a utilizar. O próprio treinar os pensamentos começa assim, em parar de buscar algum tipo de informação que gatilha alguma coisa negativa em você e substituir por outra comunicação, por outra informação que você tem, né? Ou também a questão de você conhecer, se você é uma mulher que já acompanha a sua ciclicidade, como você acompanha, tem mulher que acompanha com mandala lunar, com a própria lua, né? Isso também já te ajuda. A mulher que já está na menopausa, como você acompanha o seu momento de menopausa, como você sente essa energia emocional, né, da redução dos óvulos que estão tendo a queda hormonal, como você está observando isso? Você está buscando só em fatores externos? Eu convido você, mulher, a olhar literalmente para você, percebendo o dentro para fora, né? Se escutando o teu corpo, escutando os teus pensamentos, principalmente quando eles são pensamentos repetitivos, né? Onde você percebe que em algum momento alguém te falou, ou você viu, você sentiu alguma coisa igual e que te trouxe ali uma sensação que deu essa sensação de raiva, de medo, de tristeza, ou até um transtorno de ansiedade, tá? Então, essas são as pílulas emocionais que eu acabei de entregar para você nessas 3 aulas conforme eu prometi. Eu tenho certeza que você ainda que vai assistir a gravado, vai fazer a conexão com tudo que eu tô entregando. Só que você que tá aqui, mulher, você que ainda vai assistir gravado, mas você que está aqui, eu tenho aqui uma missão para você. Uma missão de coisas boas, porque é bom olhar para essas questões de forma leve. Talvez você nunca parou para observar ou se ouvir ou até estudar sobre isso ou buscar esse tipo de conhecimento, sabe por quê? Porque você não sabia como fazia, ou então você achava que era difícil, ou você achava que era ruim, né? Que isso não ia te fazer bem, tá bom? Então, eu convido vocês que estão aqui a escrever no chat, né? Depois que eu subir aqui essa live, daqui uns minutinhos, quando eu encerrar, você vai escrever a palavra verdade. Sim, porque quando você aprende coisas que têm a ver com a sua verdade, existe até uma passagem bíblica que eu gosto muito que fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, você tem olhado para a sua verdade?
você tem acreditado que as coisas reais que estão dentro de você podem ser coisas boas, podem ser mudança de fases que você nunca teve e que você pode ter a partir de agora, se você estiver dentro de um caminhar sólido com pessoas que já passaram por algumas situações e que podem te ajudar a pegar na sua mão, mostrar esse caminho? Porque não adianta eu falar o que você tem que fazer, sabia? Porque você tem uma história, eu tenho outra. A moça que eu contei a história agora há pouco para você tem outra. Vocês que estão aqui têm outra história. Não tem como a gente falar o que você tem que fazer, sendo que você tem uma jornada única. Você tem uma necessidade única, inclusive. Às vezes a pessoa fala, mas todo mundo sente isso, mas todo mundo fala sobre isso, mas eu já vi muita mulher fazendo isso, ou falando isso, ou aquilo outro. Mas não é assim que funciona. Porque cada uma tem a sua verdade e tem a sua particularidade. Eu quero entregar para você um mapa chamado Mapa das Emoções. Isso mesmo. Eu desenhei um mapa das emoções totalmente conectado aí no último livro da Brené Brown, dentro também de toda a minha expertise de psicologia positiva, da PNL, neurociência. Eu desenhei esse material lindo, muito fácil, para você fazer a sua descoberta de onde que está, qual a sua emoção que está predominante nos dias de hoje, quais são essas emoções e principalmente como você utiliza esse mapa, né? E eu vou entregar de bônus, de presente para você, depois que escrever a palavra verdade aqui no chat nos comentários dessa aula que eu vou deixar gravada logo mais, e você vai escrever só assim, verdade, e eu vou te enviar o acesso para você receber esse presente lindo, tá? E, além disso, eu já estou caminhando, só estou guiando mulheres num processo no universo emocional feminino. Talvez você ainda não me conhece, mais uma vez eu reforço aqui que eu sou mentora, terapeuta de mulheres especializada no universo emocional feminino. Eu já tenho mulheres aí com resultados lindos que logo eu vou postar aqui para você ver. Só que tem mulheres que querem já viver essa jornada, querem passar esse caminhar de uma forma leve, olhando para essas emoções, percebendo onde que estão essas raízes, curando de repente essas raízes, porque essas raízes elas podem ser uma ferida emocional. Afinal, eu estou te entregando pílulas, e as pílulas elas são muito externas, né? Você coloca daqui para dentro, só que ela não vai agir na raiz. Existe uma forma, existe um método, uma técnica para você agir lá na raiz, né? E eu vou te guiar, ajudar a levar você para isso. E eu também deixo aqui esse convite para você então escrever, para você ganhar esse presente. E dentro desse acesso, você também vai ter a oportunidade de estar com mulheres corajosas. Por isso que é Despertando a Sua Coragem. Você já é uma mulher corajosa por estar aqui essa noite. Você já é uma mulher corajosa por aceitar ouvir, olhar, observar, aprender algo novo, talvez que você nunca tinha aprendido. E dentro dessa jornada linda que é o voar, eu vou entregar um passo a passo para você, online, ao vivo, né? Andando com você em um passo a passo para você voar, para você encontrar qual é a sua verdade, para você observar os seus pensamentos, limpar esses pensamentos, para que você também, né, se encontre dentro da sua aceitação. Boa noite, maravilhosa! Chegou, né? Feliz em ver você aqui, terceira noite comigo. Parabéns, viu? E aí, mulher, você vai ter essa oportunidade de estar conhecendo o que é, né? Porque assim, você pode conhecer, né? E você pode conhecer o que é a metodologia voar ainda ganhando um presente, tá bom? Então, você tem essa oportunidade e eu quero te ajudar nesse movimento, nesse caminhar, nessa jornada linda. É uma jornada emocional para mulheres corajosas. Então, nessa última aula, você agora acabou de ser despertada, porque sim, não tem como não despertar essa coragem sem conhecer essas pílulas, sem conhecer essas questões emocionais que até então para você poderia ser desconhecida, ou poderia até ter conhecimento, mas você não tinha entendimento do quanto isso pode estar influenciando em muitas questões na sua vida, mesmo que seja uma questão, por exemplo, relacionamento, ou trabalho, ou um relacionamento com você mesma, ou coisas que já estão acontecendo dentro de você, ou até externalizando. Então,
essa jornada, ela é linda. Você só vai entender se você estiver dentro desse lugar de acesso para você conhecer o que é o voar e voar comigo e com muitas outras mulheres corajosas que já receberam esse presente, que elas já estão nesse movimento. Quando você anda com mulheres que estão dentro desse mesmo pilar de não julgamento, num ambiente de acolhedor, num ambiente onde há amorosidade, onde a gente desperta essa coragem uma nas outras, só de ouvir umas às outras, você não tem ideia, mulher, o quanto isso é poderoso. Eu sou suspeita em falar, eu amo falar sobre isso, porque a cada roda de mulheres que eu já fiz aqui em Curitiba, presencialmente, eu tive exatamente essa sensação de perceber as mulheres que estavam lá. Isso que a roda de mulheres foi algo muito de pouco tempo, né? Foram muito rápidas, mas as mulheres que estiveram lá presencialmente, em algumas que eu já realizei, já puderam sentir isso. E esse movimento é bom porque você vai poder fazer daí da tua casa, no horário que vai te ajudar, porque vão ser também aulas gravadas quando você não puder estar ao vivo, e vai ser um movimento muito lindo. A mulher que deseja viver essa liberdade precisa dedicar a esse processo, a uma jornada de libertação, de olhar para você, né, de limpeza, de desbloqueios, e com isso você consegue se reconectar com a sua essência. Falei sobre essência hoje aqui num post no Instagram. Mulheres, e aí? Estão bem? Como vocês estão sentindo? Aproveitando que é a última aula, vocês têm alguma dúvida? Querem me trazer alguma coisa? Eu tenho encerrado essas aulas muito rapidamente, mas hoje foi um pouquinho mais, 40 minutos. Me falem, quem está aí? Fez sentido? Alguma coisa que você lembrou? Bia, Grazi, Josi? Vocês estão aí? O Ricardo tá por aqui também. Que bacana, Ricardo. Evelise. A Rita que chegou agora. Tá tudo bem? Como vocês estão se sentindo? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Depois de aprender um pouco mais sobre as emoções. Me falem. Muito, né? A Bia, a mulher corajosa que já está aí com a gente, que já vai entrar aí, já entrou, está andando com a gente nesse processo maravilhoso. Muito bom, Ricardo. Obrigada pela sua participação, viu? Feliz em ver você aqui. E é assim, mulheres, né? Os homens estão aqui, isso vale para todas nós, né? Óbvio. Claro que a mulher, sabe, os homens, né? O Ricardo, outros homens que estão aqui ou que vão ainda assistir essa aula gravada, que eu sei que tem alguns homens que acompanham aqui. Isso faz total sentido até pra gente entender a mulher, sabe? O meu esposo, ele começou a entender muito mais algumas questões quando eu falo assim, hoje eu tô brava, hein? Eu tô brava, não fale isso, não fale aquilo. Então, a gente até alinha a comunicação, né, Bia? A gente alinha algumas comunicações que a gente antes não fazia, porque a gente não sabia que essa emoção, ela tava... E muitas vezes, essa emoção, ela fala por nós, né? Ela fala por nós a ponto de a gente falar assim, aquela pessoa, ela é muito emocional, ela deixa... Nossa, ela é muito... emocionada, eu ouvia isso uma época da minha vida, né? É muito emocionada, tá sempre, é muito sentimental. Gente, todos nós somos seres emocionais, é que a gente não sabe, né? Deixa aí, inclusive, uma dica de filme que se você não assistiu ainda, para finalizar essa terceira aula, assistam o Divertidamente, caso você não assistiu o 1 ainda, porque já vai sair o 2, né? E assim, eu acredito que o 2 vai ser também maravilhoso para completar que eu estou inclusive ansiosa para assistir esse filme. E o primeiro, se você não assistiu o primeiro, você assiste. Se você assistiu, assista de novo. Porque você quer entender agora como essas emoções, claro, é aquele que eles mostram de uma forma muito lúdica, mas é justamente no lúdico que a gente aprende, tá? É justamente no lúdico que a gente sente essas questões emocionais, tá bom? Pessoal, muito obrigada, mulheres principalmente que estavam aqui me acompanhando. Eu vou subir daqui a pouquinho essa aula. Você que assistiu, gostou, acha que tem uma mulher que a vida dela importa, que precisa ouvir o que foi falado nessa aula, compartilhe essa aula gravada para outra mulher, tá bom? As mulheres que escreverem aqui no comentário dessa aula a palavra verdade,
vão receber o acesso para receber o presente. Eu queria muito que vocês todas que estavam aqui comigo até agora, né, vocês estiveram aqui entre 8, 9 pessoas em todo momento da aula, que vocês façam esse comentário para receber esse presente, tá bom? E conheçam um pouco mais, né? Conheçam o que é a metodologia voar. Caso você entenda que é o teu momento de voar, você vai ter uma oportunidade única, única mesmo, porque é algo assim que às vezes é um investimento que você faz num final de semana, você vai poder investir em você mesmo para cuidar e saber lidar com as suas emoções, principalmente sendo guiada por mim, né, terapeuta especialista no universo emocional feminino, e por mulheres corajosas que já estão aprendendo e saber lidar e gerenciar as suas emoções, tá bom? Isso aí, Rita. Evelise, muito obrigada, ó. Evelise, já tô vendo aí que vou mandar para você, mas escreva lá por gentileza aqui no comentário, depois eu não vou conseguir achar você aqui pelo chat do ao vivo, ok? Muito obrigada mais uma vez, uma excelente noite, uma abençoada e semana em paz, né? Eu coloquei ali um chat, o pessoal colocou uma semana abençoada, em paz, produtiva, que seja uma semana de muitas coisas boas aí pra você. Um grande beijo, tchau, tchau. Obrigada, Josi, pelo retorno aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.